Para os entusiastas de tecnologia, Nokia é sinônimo de smartphone resistente e de duração de bateria eterna, quase eterna, né? Na verdade, hoje a Nokia nem é mais isso, né? A Nokia é muito mais que isso. Ela é uma empresa de infraestrutura de telecomunicações, continua presente no Brasil e tem algumas iniciativas aí na área de IoT, 5G, carros autônomos. É sobre isso que a gente vai falar agora com o Renato Bueno. Ele é gerente de marketing da América Latina para a Nokia. Obrigado pela presença, Renato. Eu que agradeço, Igor. Sobre tudo isso, né? A gente está falando de inovação para os próximos anos. E se a gente pegar esse crescimento exponencial, olhar para trás aí nos últimos 100 anos, de 1870, 1970, comparar com o que está para surgir, já foi absurdo o que aconteceu nos últimos 100 anos e agora a gente está rumo a algo que vai revolucionar ainda mais o mundo, né? Exatamente, ou seja, Igor, a gente está vivendo agora a possibilidade de uma série de disrupções que a gente está chamando da quarta revolução industrial, que nada mais é do que a disrupção na inteligência artificial, na robótica, na nanotecnologia, o que tende ou que pode vir a mudar a vida das pessoas, a vida das empresas. E aí a pergunta que a gente se faz mas isso vai mesmo acontecer? Né? E nós perguntamos para o Nokia Bell Labs, que é o Instituto Nokia de Desenvolvimento e Pesquisa, que analisou esse período, esse século de ouro, como você bem colocou, em algum período aí entre a segunda e a terceira revolução industrial, e pedimos para o Nokia Bell Labs, olha para esse período, vê o que aconteceu que mudou a vida das pessoas, e olha se isso vai acontecer no futuro. Né? O que o Nokia Bell Labs olhou, né? E eu acho interessante que Robert J. Gordon analisa esse período do século de ouro e classifica e cita em 5 frases o que aconteceu nesse período. Quer dizer que a escuridão deu lugar à luz, o isolamento deu lugar a viagens e a TV a cores, o trabalho braçal deu lugar a eletrodomésticos, carros deram lugar, cavalos e carroças deram lugar a carros, além de anestesia, antibiótico, geladeira. Quer dizer que mudou a vida que a gente vive, como nunca tinha sido mudado antes na história da humanidade. E aí a gente olha para esse período e aprendemos que 4 fatores foram fundamentais naquela época para gerar essa disrupção, que realmente mudou a vida de todos. Né? O primeiro foi o que aconteceu no mundo da energia, depois o que aconteceu no mundo do transporte, saúde e comunicação. E a gente enxerga essas coisas acontecendo novamente, né? no Brasil e no mundo como um todo. O que está para mudar? O que a gente pode esperar aí para os próximos anos, então? Então vamos lá, quer dizer que em cada um desses setores, em energia, por exemplo, a gente enxerga que medidores conectados, baterias nas casas das pessoas, gestão mais inteligente da energia, vai permitir que geração da demanda em tempo real seja controlada com a produção, com a geração de energia, além de um formato mais sustentável e eficiência, porque é interessante que quando a gente fala de energia, a gente pensa muito em geração de energia eólica e outros formatos, quando a maior possibilidade de economia está mesmo em eficiência do terceiro setor. Então quer dizer que isso por si só deve trazer uma eficiência enorme no mercado de energia. Quando a gente vai para o mundo de transporte, carros conectados, ou seja, os carros autônomos estão aí na porta, né, do mercado, e carros conectados por terra, por água e por ar, né, com veículos não tripulados, vai mudar a forma como a gente recebe produtos. Ou seja, demandas, meus fornecedores de suprimento em tempo real, entrega de produtos em tempo real. No mundo da saúde, e a vida é cíclica, isso é curioso, né? Nós vamos voltar para o médico de família. Só que um médico de família com medicina preditiva. Mão, Ou seja, exato. Você é monitorado com uma pulseirinha com seus sinais vitais constantemente monitorados e um médico que te liga quando você tem potencial de problema a vir. Isso vai trazer economia e deve elevar a nossa expectativa de vida e qualidade de vida enormemente. E comunicação, que eu acho que é a parte interessante. Quer dizer que comunicação é a cola digital, é o alicerce disso tudo. Então, a gente como Nokia cria a tecnologia, a conectividade, o software, a visão que vai permitir a quarta revolução industrial. Ou seja, hoje, como Nokia, a gente tem muito orgulho de dizer que a gente não só cria valor para o nosso acionista. Eu acho que a gente tem um papel fundamental na sociedade e para a sociedade como um todo, cara, para o seu amigo, para o seu irmão, para o nosso filho, que vai ter um salto de qualidade de vida incrível. E do ponto de vista econômico, né, é claro que existem desafios enormes, empregos que podem desaparecer e tanta coisa, mas essa nova economia, essa nova revolução, ela vai gerar trilhões
de novas possibilidades e um boom econômico. A gente tende a ter um salto de produtividade, um crescimento econômico da ordem de 30%, 35%, num período que, e aí está um pouquinho dessa visão do Nokia Bell Labs, a gente acredita que em algum lugar entre 2028 e 2033, a gente deve já estar vivendo esse potencial máximo da quarta revolução industrial. Sim, e assim, tudo isso demanda dados, né, onde a Nokia trabalha. Estava fazendo uma entrevista agora com o pessoal da Ericsson, tem uma pesquisa deles que fala que a quantidade de dados trafegados por um smartphone hoje está na ordem de 2.1 GB, para 2022 vai chegar a 12 GB, quer dizer, um aumento de 6 vezes aí. A gente está falando em conexões hoje no Brasil na ordem dos 100 megabytes no máximo, né, chegando na casa das pessoas. Aqui na FutureCom vocês estão demonstrando 1 gigabit por segundo. E vocês já estão falando em 10 gigabits por segundo também. Quer dizer, é o crescimento exponencial aí também, né? O que esse tanto de conexão vai proporcionar, além de tudo isso que você falou, né, claro? Então, com essa disrupção, nós vamos ter novos serviços, então serviços como realidade aumentada e realidade virtual. Um caso muito prático disso imagina o Rock in Rio. Eu não pude ir no Rock in Rio, estava em Belo Horizonte no período. Você participou, não? Não, assisti de casa. Você tem um Rock in Rio, por alguma razão você não pôde ir, o ticket era caro demais, a gente pode vender uma participação em realidade virtual de um concerto de rock ao vivo. Esse tipo de solução requer uma banda de transmissão, né, um throughput na ordem de 40 a 60 mega, com 16K de transmissão, que é a qualidade que você precisa para assistir realidade virtual, como a gente assiste hoje uma Super TV, né, de LED em casa. Então isso do lado da taxa de transmissão, nas redes 4G atuais, você não consegue transmitir esse tipo de qualidade. Com as novas redes 4.5G, você já consegue entregar para um número limitado de usuários essa qualidade, né, permitindo esse tipo de serviço. E na evolução a 4.9G e a 5G, nós vamos ser capazes de entregar taxas tão altas como 10 GB para poucos usuários ou massificar ofertas de 10 MB, 50 MB, 100 MB. Ou seja, esse tipo de produto ele pode ser realmente um produto massificado, né? Um ticket virtual para o Rock in Rio. Tá bem otimista com o futuro, né? Eu também estou. Eu sou uma pessoa otimista e o segundo fator que a gente enxerga e é necessário para o 5G é a latência. Que a latência nada mais é do que aquela diferença entre a gente abrir um site e o site carregar na nossa tela, né? As redes atuais têm latência aí entre 80 e 120 milissegundos, em algum lugar, depende da rede, da distância, etc. Com o 5G, a gente traz essa latência para baixo de 10 milissegundos, pode ser tão baixo quanto 1 milissegundo. E nós estamos, inclusive, demonstrando aqui na feira, não sei se você teve a oportunidade de conhecer, de visitar, uma aplicação prática do que isso significa na vida da gente, que são os carros conectados. Então, carros autônomos estão pertinho para a gente, né? Agora, um carro autônomo, se ele puder ser gerenciado numa lógica de cidade inteligente, na prática, quando tem um acidente, a gente aqui em São Paulo, né, na Avenida dos Bandeirantes, no norte da cidade de São Paulo, você pode rotear já todos os seus carros, minimizando o tráfego. Quer dizer que carros conectados tendem a acabar com o trânsito das grandes cidades, ou seja, acabou, não tem mais trânsito, né? E para isso funcionar, a gente precisa de uma latência baixa, ou seja, a gente precisa de características da rede 5G que trazem esse processamento computacional para a borda da rede, que é o que viabiliza na prática essa característica de latência, o outro fator fundamental. Falando no mundo real, quando a gente deve esperar 5G aqui no Brasil? Olha, o 5G está em fase final de standardização no Brasil e no mundo. A gente acredita que as primeiras implantações de 5G devem acontecer em algum lugar em 2019 e de forma massiva em 2020. Né? Perfeito. No Brasil quanto no mundo. Ou seja, a gente vê aplicações... Essa distância, né, de implementação lá fora para cá está cada vez menor também. Está cada vez menor, porque na prática o driver, né, o que impulsiona são as aplicações do mercado e o mundo IoT, que precisa gerenciar só no Brasil até 2025 aí, pelo menos 70, 100 milhões de dispositivos no mundo até 2026, algo em torno de 30 bilhões de dispositivos, isso só vai ser possível com as novas redes. Para as empresas, startups, o pessoal que está hoje começando o negócio e vendo possibilidades futuras, o que tudo isso vai trazer de benefício para eles? Assim? Ou possibilidades também, né? Abre todo um leque, né? Abre. Em diversos verticais. Eu acho que o mercado de telecomunicações, o mercado enterprise, o mercado de startups e as operadoras de telecomunicações estão mais próximos do que nunca. Eu acho que os desenvolvedores de software, as empresas com ideias inovadoras ou simplesmente pessoas que identifiquem um potencial de ganho num processo
a partir dessas novas tecnologias, tem a oportunidade hoje de conversar com grandes operadores, com grandes empresas e lançar soluções de forma muito rápida. E soluções dentro da lógica da IoT, mas de maneira geral, ou seja, eu acho que a gente está vendo um leque de oportunidades enorme num mercado que está em ebulição, né? Eu acho que a nova economia criativa, ela é o futuro. O Brasil precisa focar nisso, os nossos empresários precisam entender e incorporar a transformação digital, que tende a trazer para eles também, ou seja, as tecnologias em nuvem, incorporar a tecnologia nos seus produtos e pensando nessas possibilidades que eu acho que o mundo digital traz, podem abrir a oportunidade de uma empresa aqui de Santo André vender para Xangai, né? E vice-versa. Então, quer dizer que é um novo mercado que se abre e as possibilidades são infinitas para qualquer pessoa, em qualquer segmento. Perfeito. Valeu pela conversa, obrigado. Eu que agradeço, Igor. É um prazer. Conte com a gente sempre. Valeu, cara.